Está escrito em Tiago 5, versículo 15, o seguinte: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Meu irmão, minha irmã, há palavras na Escritura que não foram escritas para serem apenas lidas. Elas foram escritas para serem ouvidas com o coração, especialmente quando a alma está cansada. Tiago não começa falando de aparência, de sucesso, de conquistas visíveis ou de aplausos humanos. Ele começa falando de oração, e não de qualquer oração, mas da oração da fé. Uma fé que não é maquiagem espiritual, não é discurso bonito, não é performance religiosa. É fé que nasce quando já não temos forças nem para fingir que está tudo bem. Nós vivemos dias agitados, barulhentos, dias em que somos pressionados a parecer fortes quando por dentro estamos exaustos. Dias em que o valor de uma pessoa parece ser medido pelo que ela exibe, pelo que ela possui ou por aquilo que ela posta. Ostentação virou linguagem, aparência virou identidade. E no meio de tudo isso, muita gente está doente por dentro, mesmo sorrindo por fora. Tiago nos chama de volta ao essencial. Ele nos lembra que existe um lugar onde a alma encontra descanso. Não é no palco, na comparação, nem no reconhecimento público, mas no secreto da presença de Deus, onde a oração da fé acontece. Perceba algo precioso nesse texto. Tiago não diz que a oração impressiona as pessoas. Ele diz que a oração da fé move o Senhor, e o Senhor o levantará. Há gente hoje que não precisa de mais cobrança, precisa ser levantada. Há gente que não precisa de mais exigência, precisa ser sustentada. Há muitas pessoas que não precisam mais de opinião, precisa de cura. E Tiago fala de doença, sim, mas não apenas as doenças do corpo. Ele fala das doenças da alma cansada, da fé enfraquecida, do coração sobrecarregado, da esperança quase apagada. Ele fala daquele estado em que a pessoa até continua andando, trabalhando, servindo, mas por dentro já não sabe mais para onde está indo. Talvez você esteja assim, sem um norte claro, sem alegria no que antes fazia sentido, sem forças para sonhar de novo. E em meio a tudo isso, vem a tentação de olhar para os lados, comparar-se, tentar se ajustar ao ritmo do mundo, vestir uma armadura de aparência para esconder a fragilidade. Mas Tiago nos chama a fazer o caminho inverso, descer para que Deus nos levante. A oração da fé salvará o doente. Salvar aqui não é somente livrar de um problema, mas restaurar por inteiro. Significa alinhar de novo o coração com o céu. Lembrar quem somos quando tudo ao redor tenta nos definir por aquilo que temos ou mostramos. E então Tiago diz algo ainda mais profundo. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Isso nos ensina que muitas vezes o que nos adoece não é apenas o cansaço, mas a culpa silenciosa. A distância de Deus que foi crescendo aos poucos. As concessões feitas para sobreviver nesse mundo de aparências. As escolhas que não foram tratadas na luz
e acabaram pesando na consciência. O perdão aqui não vem como acusação, mas como alívio. Deus não expõe para humilhar, Ele revela para curar. O perdão não nos diminui, Ele nos liberta. Ele nos devolve o fôlego espiritual. Ele nos lembra que ainda somos filhos, mesmo quando tropeçamos. Essa palavra é para um tempo em que muitos estão tentando se manter de pé com as próprias forças. Mas Tiago nos lembra: quem levanta é o Senhor. Não é o status, não é a imagem, não é a aprovação dos outros. É Deus quem levanta. E quando Ele levanta, não levanta apenas o corpo, levanta também o propósito, levanta a fé, a esperança, a identidade. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de tentar parecer forte. Talvez esteja desmotivado, confuso, sem clareza de direção. Essa palavra não lhe chama para correr mais rápido. Ela lhe chama para orar com fé, para se render, para confiar, para parar de sustentar o que somente Deus pode carregar. Olha, em um mundo que valoriza tanto quem sobe sozinho, o Evangelho nos lembra que os verdadeiramente fortes são aqueles que se ajoelham, e não se ajoelham para desistir, mas para permitir que o Senhor os levante no tempo certo, do jeito certo, para o propósito certo. A oração da fé ainda levanta pessoas, ainda cura histórias, ainda restaura caminhos, e mesmo quando tudo parece sem cor, sem sentido, sem rumo, o Senhor continua sendo especialista em levantar quem já não acredita que consegue ficar de pé sozinho. E isso muda tudo. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.